Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu tô aqui para ler com vocês, falar um pouquinho sobre o capítulo 7 de 2 Coríntios, amém? Então, vamos lá. Quero fazer a nossa oração, né? Para que todo esse entendimento, essas informações, elas entrem em nosso coração e que nós sejamos um solo fértil, amém? Então, vamos lá. Paizinho querido, obrigada por essa oportunidade, obrigada por essa leitura, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu amor por nós, obrigada por nos permitir crescer em entendimento, crescer em graça, crescer em amor através da tua palavra. Eu te agradeço e peço que haja revelação, que haja entendimento para cada um de nós, para cada pessoa que for ver o vídeo, que for ler a tua palavra, em nome de Jesus. Então eu quero começar lendo o versículo 1, que fala assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Então, o que são essas promessas? Um pouco de promessa a gente pode ver ali no capítulo 6, né, o capítulo anterior, no verso 16, que fala: Habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é uma baita de uma promessa, né? Então, vamos lá. Então, o que contamina o corpo? Por exemplo, a imoralidade sexual é um pecado que contamina o corpo. Vamos ver o que contamina o espírito. A imoralidade sexual ela também contamina o espírito. Mas a mentira, a idolatria, o pecado, né? Os pecados em si, eles contaminam o espírito, o corpo e o espírito. Amém? Lá em Provérbios, eu separei para vocês que eu lembrei desse versículo quando eu estava lendo esse comecinho. O 9 e o 10 fala assim. Provérbios no capítulo 9, versículo 10 fala assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Esse santo, ele está em letra maiúscula. Então, ele quer dizer santo, o conhecimento do santo, o conhecimento de Jesus, o conhecimento de Deus. O conhecimento do santo, ele te traz discernimento. O conhecimento de Deus, ele te traz discernimento. Amém? Então, vamos para frente. Paulo, ali, um pouquinho, né, mais para frente, ele menciona das dificuldades que foram de anunciar o evangelho lá na Macedônia, né, onde eles estavam. Ele menciona também que eles não tiveram descanso. O verso 5, a parte B, fala assim, ó: Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Então, Paulo, né, ele mostra que ele é como qualquer um de nós. Ele sofria externamente, mas ele também tinha conflitos internos, né, dúvidas, talvez medos, né, de tantas coisas que ele passou, né? Assim também como Jesus, né, que ele viveu entre nós como um humano, ele se esvaziou da sua glória, ele viveu entre nós como um ser humano, então ele foi completamente humano. Ele sentia medo, ele sentia frio, ele sentia dor, ele sentia cansaço, ele se entristecia, ele chorava. Então, né, qual era a diferença deles? A diferença deles é que eles levavam tudo a Deus e eles confiavam completamente em Deus. No verso 6, no B, ele fala assim, ó: Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Então o Senhor, ele usa as situações para encorajar, para amar, ele usa as situações. Então a gente só precisa estar atento para perceber esse agir do Senhor. Amém? Através, né, das pessoas, das situações, no nosso dia a dia, a gente precisa estar atento para perceber isso. Amém? Então vamos lá. Então ali nos versos seguintes, né, Paulo diz que ficou muito feliz com a presença de Tito,
que Tito falou muito bem dos coríntios e que ele tinha escrito uma carta aos coríntios que foi bem severa, que ele tinha ficado preocupado, mas depois de ver o resultado que a carta fez, ele se alegrou, né? E eu separei o verso 10 que eu quero falar com vocês o seguinte: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. E eu fui procurar no dicionário, eu quero ler para vocês sobre arrependimento e sobre remorso. Arrependimento é uma metanoia, é uma conversão espiritual e intelectual. É uma mudança de direção. É uma mudança de mente, uma mudança de atitudes, de temperamento, de caráter. Ela geralmente causa uma evolução da pessoa, né? Já o remorso, ele causa culpa, lamentação, é um sentimento sobre o que aconteceu, é uma sensação de algo que não deveria ter sido dito ou feito. É uma sensação. Então, olha só, a culpa ela pode vir em tamanhas doses que podem paralisar uma pessoa. E olha só a diferença, né, entre arrependimento. O arrependimento ele traz mudança, ele traz uma conversão. A pessoa ela quer ser melhor. Ela viu o que fez, viu que não foi legal e ela procura não fazer mais aquilo que machucou o outro ou que machucou a si mesma. Já o remorso, ele pode te paralisar, te causar medo, te causar, culpa. Então, veja só, o remorso ele não é um arrependimento genuíno. Ele não gera isso, porque a pessoa não se arrepende realmente do que fez, né? Ela vai voltar a fazer. Né? Então, o arrependimento, arrependimento ele é genuíno, quando há uma transformação, quando há uma mudança, quando a pessoa viu que aquilo ali não foi legal, realmente não quer fazer de novo, ela quer mudar, amém? Então, essa é a diferença, né? Então, no verso 11, ele fala assim: vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, que era Paulo, zelo e prontidão em impunir a justiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Então tá aí a diferença, né? Então vamos lá, né? Que a gente, quando nós cometermos os nossos pecados, que haja em nós um arrependimento genuíno, para que a gente realmente mude a nossa rota, né? Que a gente realmente se converta, não faça mais, queira realmente a mudança que vem de Deus, né? Então, vamos lá. Eu separei por último, né, para finalizar o verso 16. E eu quero ler com vocês, colocando o meu nome, vocês podem trocar colocando o de vocês, que vai ficar assim: eu fico muito feliz por poder ter plena confiança na Sara. Então, o Senhor, ele fica muito feliz, porque ele tem plena confiança em mim, de que sim, eu vou fazer todo o necessário para cumprir o que ele sonhou para mim, amém? Então, estes, né, foram os meus comentários deste capítulo. Obrigada por assistirem, obrigada por estarem aí comigo, me dando força, me encorajando, né, a continuar. Então, é isso, eu espero que tenha ajudado vocês na leitura, esclarecido algumas coisas. A gente se encontra no capítulo 8. Tchau!